Eu sou o Anderson, presidente, a Érica, nossa vice-presidente, a Karina, nossa diretora administrativa, a Poliana, nossa gerente de marketing e comércio, e a Shirley Toledo, a nossa gerente financeiro. Ela não está presente, ela está de licença maternidade. A Copergali, a razão social da A Copergali tem sobre a razão social Cooperativa Gali, proteção e serviços para caminhoneiros autônomos e frotistas da região sudeste do Brasil. De acordo com a lei do cooperativismo, número 5.764, uma cooperativa é a associação de no mínimo 20 pessoas, unida com um intuito em comum, economicamente organizada, regida pelo órgão da OCESP, Organização de Cooperativas do Estado de São Paulo, e regida pela OCB, Órgão de Cooperativa do Brasil. O conceito da Copergali é oferecer a proteção para caminhões contra sinistros, que é colisões, incêndio, furtos, causas naturais, para empresas transportadoras. A nossa empresa estará localizada em São Bernardo do Campo, né? Estrategicamente próximo à saída do Rodoanel. Vou falar um pouquinho do mercado. A quantidade de frota hoje no Brasil é uma média de 2 milhões de transportadores. Nós vamos atender a região sudeste, que é a região que representa 47% dessa parcela de mercado. Aqui é um pouco da análise e SWOT da nossa empresa. Então, os pontos fortes, eu destacaria a questão de conhecimento do ramo. Nós temos o nosso presidente, né, no caso o Anderson, ele já trabalha no ramo de transportes, e ele tem todo o conhecimento aí para estar agregando aí na nossa empresa. As oportunidades, no caso, né, seriam a questão de crescimento de mercado. Segundo a ANTT, que é o órgão nacional de transportes terrestres, né, que é uma agência que rege essa parte de transportes no Brasil, ela, segundo as nossas pesquisas que nós fizemos, né, ela constata que esse setor tem um crescimento de 10% anual. Os pontos fracos da nossa empresa, eu destacaria o risco grande de número de ocorrências em um único mês, né? Então, por exemplo, como nós somos uma cooperativa, nós não podemos ter um grande número de sinistros num único mês, porque senão o nosso caixa pode ficar negativo e isso tem que gerar o rateio e, consequentemente, para o cooperado é um certo risco, né? As ameaças, no caso, seriam, por exemplo, o investimento em ferrovia, porque como o nosso setor, o nosso negócio, ele se refere ao setor de transportes, se futuramente, no caso do Brasil, ele investir em ferrovias, no caso nós perderíamos o mercado. Aqui eu vou falar um pouco do organograma da nossa empresa, né? Então nós optamos pelo organograma funcional, uma vez que o nosso organograma ele será dividido por cargos. No caso, o processo decisório ele vai ser centralizado, porque ele vai estar lá no Conselho Administrativo e Fiscal. O Conselho Administrativo e Fiscal, ele vai servir assim, por exemplo, sempre que for necessário acontecer da Assembleia, então, na verdade, ele vai ser responsável por toda a decisão que vai ocorrer nessa Assembleia. Inclusive, ele vai ser o órgão que vai decidir quem vai ser o presidente e o vice-presidente da cooperativa. O presidente e vice-presidente, na verdade, ele vai representar aí na parte da administração a figura de proa, que ele vai ser o símbolo da empresa. E o diretor administrativo, ele vai representar, no caso, o símbolo de líder. Então, ele vai ser responsável por toda essa parte de liderança, na verdade, de buscar com que os outros departamentos alcancem também os resultados. Vamos falar um pouquinho aqui da gestão de vendas, né? Então, a nossa força de vendas ela vai ser dividida por segmento.
Nós vamos ter um total de transportadores, só que dentro desses transportadores nós vamos segmentar entre transportador, seria o autônomo, né, e as empresas transportadoras, que é aquelas que detêm o maior número de caminhões e que são as mais representativas para a nossa empresa. Então, nós vamos dividir, serão 4 vendedores. Então, 2 vão ficar responsáveis por essa parte dos transportadores autônomos e 2 pela parte de transportadores frotistas. Os nossos objetivos de vendas inicial é conseguir 200 cooperados e, ao prazo de 5 anos, seria conseguir o número de 2.000 cooperados. Metas, nós estabelecemos como metas diárias uma venda por vendedor por dia. E as estratégias, como vocês detectou o quê? Que a maioria dos transportadores, eles não conhecem, não têm um conhecimento muito do que é uma cooperativa. Então, nós vamos começar com divulgações, né, no caso da cooperativa, explicando o que é através de revistas especializadas, que no caso nós escolhemos a revista O Carreteiro, que ela trabalha exatamente nesse segmento, voltada para os caminhoneiros, para os transportadores, e também a divulgação em rádio, a rádio própria para esse público também. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de informação, de como a gente vai estar administrando a empresa, né? A gente optou em administrar o sistema comercial e financeiro, que é onde a gente vai estar utilizando, como é um sistema, a gente vai trabalhar com o processo de serviço e não produto. Então, a única coisa que a gente vai estar focando mais em estar administrando é a questão valores, né? Quanto a gente está atingindo em cota e em questão de valores. Aqui são os principais indicadores que a gente vai estar utilizando para estar medindo como que está sendo desenvolvida a nossa empresa, né? Então, número de cooperados ativos, a gente não pode ter menos que 200 cooperados. Caso tenha um cooperado a menos, a empresa ela não pode funcionar. Então, a gente tem que focar muito nisso e não deixar que esse número diminua. O outro é o índice de inadimplência. Também é uma meta que a gente administra para que a gente não venha a ter prejuízos. E a outra é a taxa de sinistro, também que vai ser muito bem controlada, porque como a gente não tem um controle do que vai ser o mês em relação a roubo e batida, essas coisas, então a gente tem que focar muito nisso para que a gente não venha a ter prejuízo na empresa. Então, aqui também acaba sendo um índice onde a gente vai estar administrando relacionado à venda, né? Que é quanto que a gente tem de cooperado por estado. E assim a gente consegue controlar qual estado está vendendo mais e buscar sempre que o que está vendendo menos aumente e buscar que aquele que está vendendo também continue vendendo mais. Aqui é a taxa de adesão por estado. Então, aqui a gente consegue administrar em valores. Quanto que a nossa empresa está faturando por valor o estado. Se o estado em valores está indo bem ou mal. Porque não adianta ele ter números e não ter valores. Então, a gente acaba conseguindo controlar por aqui. Aqui a gente consegue administrar quanto que o vendedor está vendendo e assim conseguir atingir as metas e obter novas metas, fazendo com que eles vendam cada vez mais, né? E assim conseguindo diferenciar por vendedor. Aqui é o controle de caixa, o que a gente tem de dinheiro em caixa e de despesas. Então, a gente consegue controlar também se a empresa está vendendo bem e está cobrindo os seus gastos mensalmente. E aqui é o crescimento da empresa. Em faturamento, se a nossa empresa vem crescendo ou diminuindo. Por mais que no gráfico mostre aqui que a nossa empresa decaiu no mês de julho, isso não quer dizer que ela esteja em declínio, né? Porque como a gente iniciou as tarefas em junho, no mês de junho a gente acabou obtendo 200 cooperados. E por isso do valor um pouco mais alto, e em julho diminuiu, porque a gente já não conseguiu os 200 cooperados, né? Novamente, foi um número um pouco menor. Porém, em agosto, como foi o segundo mês praticamente de empresa ativa, o nosso crescimento acabou elevando. Aqui é em relação ao preço. É a questão de como vai ser calculado o nosso preço, né? Então, o nosso preço ele é uma taxa onde a nossa empresa estipulou de R$550 mais R$450 de rastreador. Porém, como já no primeiro mês o cliente está pagando adesão e ele também já vai estar usufruindo do serviço, a gente cobra dele também uma taxa de administração.
Cada caminhoneiro ele vai ter a sua taxa de administração relativa ao valor do seu caminhão. Então, se o seu caminhão tiver um valor abaixo de 50 mil, é um valor da taxa. Se for acima, é outro. Então, a gente é estipulado por essa tabela, onde se agrega no valor da adesão. Porém, esse valor é um valor único na primeira taxa, só quando é feita a adesão do contrato. No mês seguinte, ele só paga a taxa administrativa referente ao valor do caminhão na tabela FIP. Tá? E caso o cliente venha bater ou roubarem o caminhão dele, a taxa de franquia é 3.500 por cooperado. Então, aquele cooperado que teve o seu caminhão com algum tipo de problema e acione o nosso serviço, ele vai pagar uma franquia de R$ 3.500. Porém, a gente só cobre, o frotista ele só pode entrar para a nossa cooperativa se ele tiver um caminhão de 5 a 20 anos. Esse é o nosso objetivo, é o nosso foco do cliente. Porém, se o caminhão ele tiver menos que 5 anos, a gente também cobre. Né? Só que o valor dele acaba sendo mais agregado. O valor de um caminhão de 0 a 5 anos acaba sendo mais elevado. Então, isso para nós não é o objetivo. Porém, a gente cobre. Só que se o valor do caminhão passar de 250 mil, isso não é nossa responsabilidade de estar em contrato. A gente só reembolsa para o caminhoneiro 250 mil. Né? Então, se o caminhão dele valer 350 mil, se ele roubarem o caminhão dele, a gente só reembolsa 250 mil. Vou falar um pouquinho do ROI, o nosso retorno de investimento. Cada cooperado irá investir, cada investidor irá colocar na cooperativa R$ 92.474,20, totalizando R$ 462.371. O nosso prazo de retorno foi calculado com um prazo estipulado de 3 anos. Só que a partir de 6 meses de funcionamento da empresa. A taxa de retorno anual é de 15,6% ao ano. E o ROI, calculado nos 3 anos, dá 45,20%. O valor do nosso retorno para o cooperado é de R$ 134.280 unitário e R$ 671.400 no total. Ou seja, esse valor ele é estipulado durante 3 anos, ele tem que receber isso em 3 anos. Passou de 3 anos até o término do seu mandato, calculado com juros de correção em cima deste valor aqui, de R$ 92.474,20 por cooperado. Muito obrigado. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a apresentação do grupo profissional, agradecer a presença de todos, dizer que também nos honra muito a presença dos pais, mães e amigos que vieram prestigiar a apresentação. É um momento sempre especial para nós quando é a conclusão de qualquer trabalho, né? Então, nós vamos à abertura agora à pergunta das bandas, começando com a professora Evelyn. Olá, boa noite. Bom, para começar a conversa, eu gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho. Né? Eu não fiquei me atendo a detalhes, os detalhes eu fiquei... Estou olhando agora e agora vão surgir perguntas. Mas, assim, o que eu gostei do trabalho foi que vocês apresentaram alguns traços de metodologia adequados, português adequado, que eu acho que isso é uma coisa que conta muito com o trabalho escrito que vai para uma biblioteca. Então, isso está muito legal. Agora, eu tenho algumas dúvidas. Né? Bom, primeira coisa, se vocês passarem um pouco, vocês vão dar uma olhada no organograma. Eu queria que vocês só dão uma retornadinha no organograma, por favor. Bom, então o que aconteceu? Eu fui ver o número de empregados que vocês têm, 37. E aí eu contei o número de caixinhas que tem aí, é um número enorme. Bom, então eu sugiro que vocês refaçam o organograma. Porque, por exemplo, estou olhando ali no gerente de recursos humanos,
Ele tem subordinado a ele um assistente administrativo, que subordinado a ele tem uma recepcionista, que subordinado a assistente administrativo tem uma recepcionista, subordinada a recepcionista tem um auxiliar de limpeza. A linha de comando não está correta. Então, eu acho que é bom vocês refazerem, porque, de modo geral, o que eu imagino? Primeiro que nem precisaria ter esses cargos aí abaixo dentro do organograma, porque na verdade são execução, e a gente está trabalhando, quando a gente pensa no organograma, em cargos de mando. Então, só se vocês fecharem ali na gerência de recursos humanos, já está de bom tamanho. O resto, porque senão aí fica muito errado, porque dá a impressão que vocês têm tantos níveis hierárquicos nessa cooperativa que tem muito mais índio, muito mais chefe do que índio. Né? Então, é bom dar uma refazida. É bom refazer mesmo, porque ele está com algumas inconsistências. E depois ainda vocês foram falar, bom, na fala vocês começaram, não, mas porque tem o vendedor. Eu falei, mas peraí, eu fui olhar, o vendedor, não tem vendedor aí, tem representante comercial, tem assistente de venda, mas não tem vendedor. Então, olhem só, quando a gente começa a fazer um organograma muito específico como esses, vocês vão acabar tendo que criar carga e botando mais carga. Imagina uma empresa de 3 mil empregados se você botar caixinha para tudo isso. Não existe, né? Então, o organograma ele tem uma função muito mais de ser representantes de mando, cargos de gestão, do que execução. É esse o sentido dele. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque quando vocês estão falando de cooperativa, eu até consigo entender o sentido de cooperativa. Né? Cooperativa, normalmente, você agrega pessoas, por exemplo, no caso de agricultura, então os vários agricultores se reúnem para poder vender melhor o produto do plantio deles. Agora, eu fiquei com a maior dúvida, como é que a gente faz cooperativa em seguros? De verdade, eu não consegui entender, porque a hora que vocês falaram naqueles 92 mil reais que o cooperado vai pagar por empresa, para cada 3 anos, aí eu fiquei com mais dúvidas ainda, porque ou é uma empresa que tem objetivo de lucro, ou é uma cooperativa que tem um outro sentido, que é de cooperado. Esclarece um pouquinho para mim. A cooperativa, ela é uma ajuda mútua, né? E esses 92 mil que cada um vai investir, que serão investidos, são os investidores. Seriam nós, o grupo, investindo para a formalização da empresa, para formar o fundo de caixa. E a empresa só vai começar com 200 cooperados. Só pode começar com 200. Só que esses 200 cooperados, os valores que eles investirem, vai ser todos para fundo de caixa, para a empresa começar a se dirigir no caminho que ela precisa. Então, eu só estou com um pouco de dúvida, depois eu peço até, acho que o professor Décio ou o professor Fernandes conseguem ajudar um pouco mais, nesse sentido de cooperativa vis-à-vis uma empresa que tem função de lucro. Eu acho que são conceitos diferentes, mas se vocês puderem ajudar, eu agradeço. A título de esclarecimento, de fato é uma cooperativa, não tem objetivo de lucro. Só que é o seguinte, o grupo ele atua como se fossem um empréstimo, a cooperativa. Então, eles são, vamos dizer, os fundadores, né? Eles vão entrar com um capital inicial que vai retornar para eles através da taxa de administração da cooperativa. E, a partir daí, eles vão receber prolabore só. E o resto será investimento todo divertido para a cooperativa. Não tem fins lucrativos. Tá? Então, eu achei que, realmente, quando eu li a parte de ROI, também me causou um pouco essa dúvida, mas a gente já tinha conversado antes. Porque, de verdade, eu confundi os conceitos. Eu falei, cooperativa é uma coisa, empresa é outra. Né? São diferentes. Uma tem fim de lucro, ou a outra não tem fim lucrativo. Então, como é que fica isso? Acho que é bom vocês esclarecerem isso no texto. Tá? Ela precisa ter o retorno, o investidor precisa ter o retorno do dinheiro dele. Então, a gente colocou esse conceito aí. Acho que está esclarecido. Mas esclareça isso no texto, porque de verdade são conceitos que se confundem, que não se confundem, e a gente pode, vocês podem não conseguir
explicitar isso e para quem lê fica essa confusão, tá bom? De qualquer forma, parabéns. Boa noite, parabéns para vocês. Nós não nos conhecemos ainda. Eu, infelizmente, não recebi o trabalho de vocês. Então, eu achei uma pena, porque agora, sabendo do assunto, que eu nem sabia, é um assunto que é bastante interessante e parece que é um assunto moderno. Assim, eu já escutei algumas iniciativas nesse sentido de cooperativa para essa questão de sinistros de caminhão, né, de frotas aí. Até, eu não sei, aí vocês podem talvez me esclarecer, mas eu não sei se tem uma seguradora que se chama Generali, que eu acho que trabalha com esse modelo de, mais ou menos, de cooperativa no trabalho. Trabalho. Não é cooperativa. A SUSEP, ela tentou acabar com as associações, porque cooperativa ainda não tem uma só, que é a Coperseg, e as associações não são regidas por ninguém. O Ministério Público, então ela é muito fácil de abrir, só que não é transparente quanto uma cooperativa. Então, a SUSEP, ela entrou com recurso para acabar com isso. E a Generali é um mercado muito grande, a seguradora não consegue pegar esse mercado todo. E caminhões de 5 a 20 anos é impossível se assegurar, porque é um valor muito grande. Essa pessoa que tem esse caminhão não consegue pagar, é difícil pagar. Então, a Generali, o que ela fez? Ela pegou e as associações entraram com uma base de uma... como que eu posso dizer? Ela pegou e ela fez uma cota única para todos os caminhões. Então, por exemplo, a associação tem 1.000 caminhões, então ela segurou esses 1.000 caminhões por 400 mil na Generali, e a Generali assumia esses caminhões como risco para ela. E é basicamente isso que ela fez. Tá ótimo. Eu só fiquei como eu não sabia do trabalho, acabei não podendo pesquisar melhor. Mas eu só fiquei na dúvida em relação ao preço que acho que você apresentou, porque eu imagino assim, eu que sou leigo no assunto, eu tenho um caminhão de 250 mil reais. Quanto eu tenho que pagar para me tornar cooperado e ter o meu caminhão segurado, vamos dizer assim? Isso é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se vocês têm uma comparação com outras seguradoras de preço, né? Que eu acho que não vi aí. A gente tem a comparação de preço, né? Que a gente já fez a comparação com as seguradoras e acaba sendo um valor elevado, né? A seguradora? Isso, acaba sendo bem mais elevado do que a nossa proposta. No caso, para ele estar se cooperando, sendo nosso cooperado, né? O que ele precisa? Ele vai me pagar uma taxa de adesão que foi estipulada por nós, R$550. Então, isso é fixo para qualquer cooperado. Uhum. E ele vai me pagar mais R$450, que vai ser do rastreador, que a gente vai estar implantando no caminhão para ficar um prejuízo, tentar procurar um prejuízo menor para nós. Uhum. E depois vem a taxa administrativa. Essa taxa administrativa, ela é considerada para nós mensalmente. É esse valor que o cliente vai pagar para nós mensalmente. Então como na hora no meu caso ali, 250 mil, eu vou pagar 1.150. 1.150 de taxa administrativa. Todo mês. Você vai pagar isso por mês. Então, como você vai se cooperar com nós? Dia 1º de outubro, o seu caminhão já vai estar sendo cooperado, nada mais justo do que a gente colocar já o valor da taxa administrativa na hora da sua adesão. Tá. Né? Então, a gente cobra os 550 mais os 450 mais uma taxa administrativa, que no seu caso seria 1.150. E outra seguradora, vocês viram, é maior do que 1.150, por exemplo? É que, na verdade, o valor fica bem mais caro, né? O valor total? Dependendo do caminhão, um caminhão acima de 250 mil, em uma seguradora fica na região de 25 a 30 mil reais por caminhão. Então fica um valor muito elevado para a pessoa. É bem difícil, a pessoa colocar um caminhão numa seguradora. Legal. Tá bom, era só mais para tirar dúvidas, porque como eu não vi o trabalho, então foi mais pela apresentação. Eu acho que assim, então de parabéns pela ideia, né? Eu acho que é uma ideia que eu tenho escutado aí falar, eu acho que a ideia de cooperativa sempre é muito válida, né? Claro que tem que se tomar cuidado da questão de sinistros, né? Da quantidade também de cooperados iniciais ali, então algumas coisas aí que precisariam ter uma reflexão maior, que eu não sei se no trabalho tem.
Mas está ótimo, parabéns para vocês. Obrigado. Aí, opa, daqui a pouco nós vamos bater palmas à vontade. Parabéns. Por enquanto nós estamos nos parabéns, não é? Mas, olha, eu trabalho com bastante qualidade, não é? Eu tenho algumas dúvidas similares da professora Helena e do professor Edson, e aí só para esclarecer e ver se eu estou no entendimento correto para então eu fazer os comentários. Quer dizer, eu tenho um caminhão de 250 mil, eu tenho a opção de fazer um seguro ou me cooperar, perfeito? Então isso significa que todas as seguradoras são concorrentes de vocês. Indiretamente. Indiretamente. Porque as seguradoras, o foco dela é o caminho novo, até 5 anos. Porque fica muito caro para o cooperado. Não, perfeito. Mas eu estou com o meu caminhão, eu posso optar pela seguradora ou Sim. fazer o cooperado. Portanto, esse camarada é meu concorrente. Não é isso? Muito bem. Eu não sei se está, porque eu li o trabalho, mas li muito rápido. Essa análise de concorrência está aqui, no trabalho? Com esta avaliação, né? Tá? Legal. Isso é importante. Portanto, aí agora sim eu consigo fazer os comentários. Vocês têm como objetivos corporativos fidelizar e expandir a marca perante os cooperados. Não é? Perante os cooperados. E quem não é cooperado não vai estar participando dessa expansão aqui, desse objetivo. É isso? Não, isso é para todos. O objetivo da Coopergalha é fidelizar e expandir a marca perante os seus cooperados, reconhecendo uma carência desse mercado muito competitivo. Através Não. dele. Não, então legal, aqui a gente precisa só deixar um pouquinho claro, né? E facilita quando o trabalho estiver lá na biblioteca, não é? Agora, você naquela análise SWOT, será que a gente consegue mostrar aquele quadro para vocês poderem entender o que eu estou dizendo e esclarecer a minha dúvida? Para um pouquinho, volta um pouquinho no organograma, só. Até fazendo uma observação complementar da professora Eleni, eu cortaria um monte de gente aí nesse negócio, hein? Porque tem muita gente ganhando sem fazer nada. Presidente, vice-presidente, esses dois aí já passavam a faca neles logo de cara. Não é? E aí, se o vice é acionista, coloca ele no conselho, deixa ele lá sem fazer nada, do que ficar um mandando no outro, que, né? De cacique, nós não precisamos mais de cacique, nós precisamos de gente para fazer. Gente para mandar, um ou dois aí está resolvendo a parada, tá? E vários comentários da professora. Aí sim, por favor, só mais um slide. Aí, legal. Eu queria entender o que são altos custos esporádicos. O que significa? E nós estamos dizendo que isso é um ponto fraco. Na verdade, aí nós estamos... talvez não tenha ficado muito bem explicado, né? Mas, na verdade, representava exatamente aquela questão do risco, por exemplo, de ocorrer vários sinistros num único período. Que Mas isso pode ser... não é o risco de grande número de ocorrências num único período? também. Não é? Veja, não estou querendo confundi-los, mas é que eu fiquei confuso, por isso que estou perguntando. Não, tá certo. Né? Então, aí, esses pontos fracos, precisa dar uma olhadinha melhor, né? Tipo de empresa não muito conhecida. Então, Eu fiquei... Não, pode falar, por favor. Tá, então assim, aqui, né, quando nós falamos que não é um tipo de empresa muito conhecida, o que acontece? Nem todo mundo sabe o que é uma cooperativa, então isso pode ser uma barreira para ele entrar na nossa empresa, para se cooperar, entendeu? Porque não entende realmente como funciona, né? Não então, conhece? Não conhece como funciona a cooperativa, nem a maioria não entende exatamente como nós funciona. Nós conversando, a gente se entende, né? Mas, de qualquer forma, o texto, se deixar um pouquinho claro, Tá. ajuda, né? E eu queria dizer a vocês assim, ó, este quadro é que eu gostaria de ver
os objetivos saírem deles. Né? Quando a gente coloca assim, objetivos é tornar a marca não sei o quê, mas daqui daria para sair objetivos. Vocês têm uma previsão de mercado, de crescimento de mercado. Isso, de 10% ao ano. Isso. Qual é o objetivo, então, baseado nesta oportunidade? É o crescimento de vendas. Tudo bem? Valeu, Karina. É isso aí. Aquelas nossas prosas em sala de aula, relembrando delas. É claro, não podia perder a oportunidade, não é? E aí eu queria pedir a união do setor ali como oportunidade, isso eu também não entendi muito bem, né? Preço baixo da concorrência é uma oportunidade para vocês? Também não entendi, né? Preço abaixo da concorrência. Preço abaixo da concorrência, eu não entendi como que isso por ser uma cooperativa, nosso preço é bem melhor que uma seguradora ou uma associação, por exemplo. Ok. E aí, para finalizar, novas regulamentações como uma ameaça, eu preciso dizer quais são essas regulamentações. Porque uma nova regulamentação pode ser uma belíssima oportunidade. Você fez um lobby e bolou uma regulamentação que favorece a tua cooperativa. Tá? Só a argumentação. Não é? Agora sim, investimento em ferrovias, aí é uma encrenca danada para vocês mesmos. Aí é perfeito. Tá? Então, essa é a observação. E vocês já me explicaram como é a remuneração da cooperativa, já ficou claro. E como é que o vendedor alcança o cliente? Agora vamos falar um pouquinho de vendas. Professor, me veja meu tempo aí, porque senão nós vamos ficar... meu tempo está ok. Por favor, como é que o vendedor alcança o cliente? Como é que vocês, já que vocês têm lá uma força de vendas, né, vocês falam assim, para alcançar os objetivos, a cooperativa disponibilizará a sua força de vendas com o objetivo de... E aí, como é que a gente acha clientes? Então, assim, a cooperativa, na maioria das vezes, como que ela funciona? No boca a boca. Então, eu estou na cooperativa, que vou comentar com o meu colega. Então, esse daí seria, eu acho que, a maior força, entendeu? A melhor maneira, no caso de Mas e a força de vendas? Como é que é? Então, no caso aí, o vendedor, ele seria mais para aquela parte explicativa, de chegar a explicar como que funciona, explicar como funciona o preço, mas aquela parte de conhecimento seria, acho que, mais um boca a boca. Percebeu? Vocês mesmos agora ficaram com essa... Quer dizer, eu preciso, já que nós estamos falando de gestão de vendas, nós vamos dizer qual é o papel dessa força de vendas nesse negócio. O que eles vão fazer efetivamente. Né? Por favor, entenda que as minhas falas não estão aqui denegrindo o vosso trabalho. O trabalho está de bom tamanho, etc. Mas esses aspectos resolvidos, nós vamos para a administração do negócio um pouco mais consistentes. Não é? É só nesse sentido. E aí o cooperado paga uma franquia de R$3.500, foi isso que eu entendi? Para que ele paga? Quais são os benefícios que eu, cooperado, terei para pagar R$3.500? Então, na verdade... Deixa eu só posso te interromper um pouquinho? A minha amiga que não falou ainda, deixa eu falar um pouquinho. Então, o cooperado paga a franquia de R$3.500. Eu pago R$3.500 para quê? O que eu vou receber de retorno nesses R$3.500? Que talvez seja até argumento de vendas. O vendedor precisa ir para lá com esse argumento de vendas para trazer o cooperado. Então, R$3.500 é a taxa de franquia para caso haja um sinistro, um roubo, entendeu? E na cooperativa é o processo de ajuda mútua. Entendeu? Eu acabo cobrando de você, um cobrando do outro, para que troque as rodas do caminhão, porque se tiver prejuízo na cooperativa, é dividido para todo mundo, faz rateio por todos. Então acaba um processo de um cobrando do outro. Provoquei. E eles visam o lucro no final do exercício. É isso que todos querem, visam o lucro no final do exercício é repartido para todos os cooperados. Legal, aí eu provoquei a caráter. Parabéns pela resposta. Portanto, tudo isso é o argumento de vendas. Então, nós precisamos dizer como é que a força de vendas vai achar esse cliente
E quando ele estiver na frente desse cliente, ele vai argumentar desta forma que você acabou de colocar. Quer dizer, então ele vai só entra com a franquia para ter um sinistro. Mesma coisa que o seguro. Isso aí. Tá certo? Então esse é o argumento de venda, e foi isso que eu quis. Gostei da resposta e sinta-se provocada a melhorá-la cada vez mais. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela presença, viu? Gostaria de agradecer novamente à banca, os comentários da professora Eleni, professora Edson, professor Fernandes. Em relação ao organograma, realmente acho que merece uma nova revisão. Questão aí de esclarecer alguns pontos do trabalho, vocês conseguiram esclarecer aqui verbalmente, os que poderiam estar também registrados. Eu fiz as anotações, caso vocês queiram entregar para vocês, os professores também vão entregar. E gostaria de lamentar não ter recebido a sua cópia, mas é menos culpa do grupo, mais uma questão da logística aqui nossa interna. E, infelizmente, as contribuições teriam sido muito ricas, com certeza. Tá? Foi entregue para o professor Milânio. E hoje ficou sabendo que ele entraria no lugar do Milânio. Achávamos que seria o professor Edson Público. Ele também recebeu o Edson Público. Mais tranquilo que seria, ele já viu o nosso trabalho. Aí, era outro Edson. Na verdade, não esclareceu. 70 centímetros. Eu até levantei para vocês lá na Feira de Negócios uma coisa que é muito interessante, já que o conceito é de cooperativa e não de uma empresa, né? E para reduzir custos de possíveis sinistros, uma alternativa é investir muito, e acho que valeria a pena, em treinamento dos motoristas, dos cooperados. Para quê? Para reduzir. Na hora em que eu faço mais manutenção do meu veículo, eu consumo menos diesel. Se eu consumir menos diesel, o tempo de vida do meu caminhão vai ser maior, e a partir daí eu tenho mais chances de ter menos sinistros. Então, acho que esse círculo vicioso vale a pena vocês trabalharem nesse treinamento e nesse processo de esclarecimento e conscientização dos motoristas, até porque isso vai fazer bem para o meio ambiente também e para o bolso deles. Tá bom? Obrigada. Obrigado, parabéns novamente. Professor Ruiz, gostaria de encerrar? Obrigado. Gostaria de encerrar então a banca. Próximo grupo.